eu queria levar você a gente pensar em algumas questões. O que é que a gente faz quando tudo começa a dar errado? O que é que a gente faz quando a gente se decepciona? O que é que a gente faz quando as pessoas nos deixam? O que é que a gente faz quando, sabe que tem aqueles momentos que parece que tem um dia que combinam para tudo dar errado? O que é que a gente faz quando você está numa determinada caminhada, num determinado processo de construção e de repente tudo desmonta? O que é que a gente faz? A gente ouve muito falar de fé. Amém. Tem que crer. Mas em momentos assim, quando essas coisas acontecem, a gente procura às vezes a fé. E fica difícil de achar. Mas existe algo, a palavra de Deus, escute isso. A palavra de Deus, ela contém resposta para tudo que nós precisamos na vida. Repito, a palavra de Deus, na palavra de Deus, nós encontramos resposta para tudo na nossa vida. E Deus, Ele quer falar sobre o que é que a gente faz em momentos assim. Amém? Por favor, abre sua Bíblia lá no livro de Josué, capítulo 1, do versículo 1 em diante. Josué 1. Quando você for achando, sinalize aí com um amém, glória a Deus. A palavra diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano ao grande rio, o Eufrates, e toda a terra dos hititas, até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Obrigado, Deus, pela tua presença e pela tua palavra. Continue falando nos nossos corações. O Senhor sabe do que nós estamos precisando. Por isso já te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, amados. Como eu falei, eu vou tentar ser breve. Aqui está a resposta. Amados, quando nós vamos para a Bíblia e especificamente nós vamos dando uma olhada nas narrativas onde Deus fala, quando Ele fala,
E geralmente quando ele quer dar ênfase à sua palavra, ele costuma repetir. E por 3 vezes nesse texto aqui, ele falando com Josué, ele pede para Josué ser o quê? Quem estava prestando atenção? Ser o quê? Ser o quê? Amém. Então nós estamos em meio caminho andado. Olha a situação. Deus tinha chamado Moisés para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. A primeira parte da missão estava cumprida. De uma forma extraordinária, milagrosa, poderosa, Deus libertou o povo de Israel. Saíram do Egito. E a próxima etapa agora seria o momento da conquista da terra prometida. Lembrando e sempre prestando atenção que nada que Deus dá é de mão beijada. Tudo na vida precisa ser conquistado. Tudo tem um preço, tudo tem um custo. Toda vitória ela precede antes uma luta, um desafio. Então esse povo precisava batalhar para conquistar a terra que Deus tinha dado para eles. E aí Moisés morre. Simplesmente o maior líder que já se tinha notícia até então, um homem que tinha contato direto com Deus Todo-Poderoso, ele tinha morrido e passado agora a responsabilidade de dar sequência a essa missão ao seu auxiliar, Josué. O motivo pelo qual Deus reforça esse apelo a Josué é porque no coração dele, diante dessa situação, não faltava angústia, não faltava medo, não faltava ali sensações. Ele olhava para o povo, viu tudo que Moisés tinha passado, sabia do tamanho do desafio, e ele se encontrava ali totalmente, apavorado. A palavra é essa. E o Senhor vem e diz: meu irmão, assim como eu fui com Josué, eu vou ser com você. Tem terras para você conquistar, estão todas nomeadas, vai ser de você, vai ser do meu povo. Eu digo para você, seja forte e seja corajoso. Seja forte e seja corajoso. Não se desvie nem da direita nem para a esquerda. Pegue essa palavra, medite nela de dia e de noite, porque a palavra ela vai lembrar no teu coração. Você tão somente seja forte e corajoso. Desde terça-feira essa palavra ela está ecoando no meu coração sobre essa questão de ser forte. Ser forte. Quando a gente fala hoje no contexto de ser forte, o que é uma pessoa ser forte? Por que a gente tem que ser forte? Ô meu irmão, você vai para uma academia dessa aí, né, Wallace? Só tem cara, né? A força está às vezes ligada ao porte físico. Olha como aquele cara é forte. Olha como aquela mulher é forte. Quando a gente olha para ser forte, a primeira impressão que a gente tem é quando se trata de força física, de uma força para desempenhar uma tarefa. Mas a força que Deus está falando aqui, que nós precisamos ter, é uma força na nossa vida que vai nos dar capacidade de suporte. É uma força que vem para que a gente seja ali amparado e suporte as pancadas que nós vamos levar na vida. Ser forte é para aguentar o desafio. Ser forte é ser forte na hora que tudo falhar. É aí que eu sei que eu preciso ser forte. É quando eu me deparo com um desafio infinitamente maior do que eu. E nessa hora só me resta ser forte. Ser forte. Eu estava lembrando do personagem William Wallace. É ele mesmo, do filme Coração Valente. Quando ele era criança, perde os pais, vai ser criado pelo tio, e o tio vai ensinar a ele as artes da guerra e da batalha. A primeira vez que o tio dá a ele uma espada, ele disse: essa espada é muito pesada. O tio diz assim: fique forte. Eu vejo Deus falando a mesma coisa comigo e com você, diante de uma situação que no momento a gente não tem condição. E Ele diz: seja forte e corajoso, porque eu sou com você.
Eu sou na tua vida. A força que a gente tem que buscar, a gente só vai saber se é forte quando passar por momentos assim. A gente vai entender que não se trata de força física, mas de uma força que vai nos dar a capacidade de nos firmar, independente de qualquer luta, desafio, tristeza ou decepção que a gente tenha na vida. Deus me chamou aqui hoje, Deus chamou você aqui hoje, Deus está falando com você na sua casa hoje para dizer assim: seja forte, seja forte. Provérbios diz que se a gente se mostrar frouxo no dia da angústia, a nossa força vai ser pequena. Porque na maioria das vezes, quando as angústias vêm, quando os gigantes se levantam, quando as tempestades chegam, quando tudo dá errado na nossa vida, a gente se abate. É nessa hora que Deus diz assim: você tem que ser forte. Você precisa ser forte. A Bíblia diz que o reino de Deus, ele é tomado à força. Repito, enfatizo isso. Não estamos falando de força física. Estamos falando de resistência à dor, de resistência às tempestades, de resistência às tristezas. Quem está entendendo essa palavra? Josué estava ali, o próprio Deus, 3 vezes: seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. A gente tem que ser forte. Pastor, é maior do que eu. Escute, mas maior do que tudo é o Senhor. E Ele diz, e vamos pegar essa promessa para nós. Todos os dias da sua vida, assim como fui com Moisés, assim como fui com Josué, eu também sou com você, diz o Senhor dos Exércitos. Tome para a sua vida isso. Ele está com a gente. Sabe, amados, são em momentos assim que a gente precisa dar uma olhada para o nosso coração e saber como é que a gente está. Vai ter momentos na nossa vida que só vai nos restar isso. O que, pastor? Ser forte. Pastor, e como é que eu me fortaleço? Pronto. A gente está fazendo isso aqui agora. A gente veio para a casa de Deus. Paulo diz em Efésios: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu grande poder. Estamos em família? Pastor, teve um dia puxado hoje. Semana de prova na faculdade, sinalizando. Eu sempre costumo dizer: eu não posso ter medo de prova, porque a prova faz parte da vida do crente. Quem está na prova aí? Amém. E agradeça a Deus pelas provas. Semana de prova. E foi literalmente, foi prova lá e prova do lado de cá também. Meu pai, desde terça-feira, ele deu uma esmurecida. Não abriu os olhos. Estava lá alucinando. Para quem não sabe, meu pai está com 87 anos. Com Alzheimer. Domingo fui ver lá, domingo estava bonzinho, irmão Antônio. Reconheceu o Rejane, reconheceu o Gabriel. Ele chama Gabriel pescador. Que ele deu uma vara de pescar para Gabriel. Ele lembrou, estava bonzinho. Mas minha mãe disse que de segunda-feira para cá deu uma decaída ali, assim, que ficou preocupante. Nem abriu os olhos. Aí na madrugada de ontem para hoje não dormiu, agitado, sem abrir os olhos, alucinando. E aí a gente levou na médica dele hoje de manhã. Saí da faculdade, olha, venha. Minha mãe disse: venha que seu pai não está bom não. Aí fui. Cheguei lá, a médica disse: olha, ele está com sinal de infecção. Precisa levar para o hospital. Eu disse: vamos. Bora para o hospital. Graças a Deus foi atendido. Fizeram um monte de exame lá. Aí foi detectado que ele está com uma mancha no pulmão, uma bactéria, a pneumonia. Graças a Deus não tão grave. Tanto que o médico disse: olha, até por segurança dele, ele está sem febre, ele está se alimentando. Eu aconselho levar para casa. Toda a medicação vai aqui e vai cuidar. Se ele tiver febre, piorar atrás, mas vai para lá.
Aí foi puxado. Carregar meu pai no braço, botar na cadeira, tira da cadeira, bota no carro, tira do carro, segurando minha mãe também. Nessa hora, a gente só precisa ser o quê? Forte. Tem que ser forte. Eu cheguei quase no instante. Estava no bugio, vim para cá, peguei minha esposa, estou aqui, na força do Senhor. Porque na casa de Deus a gente se fortalece. Na casa de Deus a gente encontra sempre o ânimo para o nosso coração. Eu não sei quais são as lutas que você tem passado, que você tem enfrentado, mas escute Deus sempre falar: seja forte e corajoso. Você tem que ser forte. Porque escute só, choro não adianta, desespero não adianta, murmuração não adianta, reclamar. Diz para o seu irmão, reclamar é pior. Pode dizer para ele: reclamar é pior. Reclamar é pior. Viu? E diga assim: e em Deus, a gente não retrocede. Amém? Em Deus a gente luta. Em Deus a gente persevera. Em Deus a gente se fortalece. Para a gente erguer a espada do Espírito, que é a palavra. E na espada do Espírito a gente enfrentar as lutas que a gente precisa enfrentar na nossa vida. Ei, Deus tem vitória para você. Deus tem vitória para a sua vida. Mas você precisa ser forte. Entenda isso. A vitória não vem de mão beijada, não. A vitória não vem do jeito que você quer, não. De uma hora para outra o tempo muda. De uma hora para outra o mundo cai na sua cabeça. De uma hora para outra tudo pode mudar. Só um que não muda: Deus. Ele é eterno, Ele é com você. E Ele diz que a gente tem que ser forte. Amém? E encerrando, eu convido você lá a chegar no que está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Apóstolo Paulo, 2 Coríntios 12, 9. Depois de ter uma conversa com Deus, momento muito marcante da vida e do ministério de Paulo, Paulo diz, o texto, que ele tinha um tal de um espinho na carne, a saber, uma espécie de mensageiro de Satanás que dava na cara dele todo dia. Ninguém sabe ao certo o que era esse espinho. Se era literalmente um espinho, se era uma doença, mas ninguém sabe ao certo. O que importa aqui a gente entender é que esse espinho era um incômodo em Paulo. Esse espinho machucava Paulo. Esse espinho enfraquecia Paulo. E ele pediu a Deus, orando 3 vezes, para que Deus pudesse tirar da vida dele essa dor e esse tormento. E eis aí a resposta do Senhor a Paulo. Mas ele me diz: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Tem forte aqui? Você entendeu o sentido de força aqui? A gente tem que ser forte. Ser cristão de verdade não é para qualquer um, não. Tem que ter força. Força e coragem. Força para suportar, e a coragem é a capacidade de agir encarando o medo. Não é fácil. A vida não é fácil. Seguir os passos de Cristo não é fácil. Ser cristão de verdade não é fácil. Por isso que a gente tem que ter força. Quem tem sonhos aqui para realizar? Quem tem projetos? Quem tem promessas de Deus? Pronto. É direito seu. É nosso direito. Jesus
já foi na frente, abrindo a porta, mas a gente precisa conquistar. E para conquistar a gente tem que ser forte. Tem um povo forte aqui? Tem um povo que se levanta para batalhar aqui? Então, ó, tem hora, meu irmão e minha irmã, que Deus vai dizer assim: minha graça te basta. Fica, ó, a minha graça te basta. Tá doendo, pai? Minha graça te basta. O meu poder vai se aperfeiçoar nessa hora aí, nessa sua fraquezinha. Quando você se sentir fraco, o Senhor vai nos fazer forte, igual fez com Paulo. Fique em pé no seu lugar, por favor.